Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao estúdio do TribunaCast Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, a cidade mais bela do Brasil, a mais visitada do Brasil. Não estou recebendo absolutamente nada para fazer propaganda da cidade, mas realmente ela é bela. Campos do Jordão, a Serra da Mantiqueira. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, você que vai estar nos ouvindo daqui a pouquinho pelo Spotify, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista sensacional no TribunaCast. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, faça parte desta grande, imensa equipe do TribunaCast. Eu, do meu lado aqui hoje, com muitas saudades dele, Benilson Toniolo, que está com uma agenda grande, uma agenda apertada aí. Hoje ele nos deu a felicidade de estar conosco, porque nós temos uma convidada muito especial aqui, né? E o Benilson fez muita questão de estar aqui hoje, deixou de lado, né, alguma agenda nesse período para a gente estar aqui junto, né, Benilson? É isso aí, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez. Muito feliz de estar estreando em 2026 novamente aqui no TribunaCast e muito feliz com o convite. Feliz também em receber a nossa convidada hoje. Muito contente, muito trabalho, muita coisa boa acontecendo. Campos no momento ótimo. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha. Nós vamos falar aqui, tribuneiros de Campos do Jordão, mas também vamos abordar alguns temas do Brasil, né? Temas assim importantes, de relevância, de sumo interesse da sociedade. É por isso que nós trouxemos aqui hoje, convidamos aqui, e ela aceitou o nosso convite, né? A nossa vereadora de Campos do Jordão, né? Segundo ano de mandato, vai me corrigindo, tá aqui, vereadora. Doutora Isabel, porque é advogada criminalista e como nós trazemos aqui vários delegados de polícia, promotores aqui. Então, é uma área que, particularmente, eu gosto muito e tenho muitas curiosidades, né? Sou aqui, costumo dizer aqui para os nossos amigos delegados, doutor Hélio Bressan, doutor Luiz Geraldo, doutor Fernando Schmidt, a Ivalda Aleixo, do DHPP. Aliás, quero mandar um abraço, né? Porque no carnaval que passou, ela estava junto com o pessoal do Caça Fantasma, né, nos blocos de folia de São Paulo e conseguiram lá, disfarçados, prender muitos marginaizinhos ali, né, furtando o celular. Um excelente trabalho, né? E tem mais novidade aí da doutora Ivalda Aleixo aí com relação a algumas mudanças aí na segurança pública, mas vou fazer o spoiler agora não, a gente fala numa oportunidade quando ela retornar a Campos Jordão para a gente bater um papo. Está lá no YouTube, tudo sobre a doutora Ivalda Aleixo, uma entrevista que nós fizemos que foi sensacional. Agora vamos girar aqui para a nossa querida doutora Isabel, vereadora Isabel. Primeiro, tudo bem, doutora? Oi, Sérgio. Tudo jóia? Bem? Boa tarde. Tudo bem. Ou boa noite, ou bom dia, né? Você já foi do horário que vão nos ouvir. Você já foi radialista? Não. Com essa voz? Nunca fui. Nunca foi? Porra, faz um teste aí, podia outra área assim de radialista. Uma voz bacana aí. Vou chamar você aqui para fazer parte da nossa equipe para a gente poder fazer algumas resenhas. Que honra. Vou ficar feliz. Doutora, vamos lá. A gente gosta de fazer aqui uma linha do tempo, um pouquinho para saber, né, sobre você. Sua atuação, carreira, família, enfim. Quando eu abordei aqui a questão da área criminalista, então você é uma advogada criminalista há quanto tempo? Conta aí um pouco pra gente. Sérgio, eu tenho 45 anos, você não perguntou a idade, mas eu vou contar, né? Eu comecei muito jovem, comecei a advogar aos 22 anos, então eu já tenho aí mais de 20 anos de carreira como advogada na nossa cidade. Então, assim, eu sempre gostei da advocacia, eu gosto da advocacia, né? Mas a opção de ir para o criminal, acho que é vocação. Às vezes a gente, dentro da área do direito, acaba se identificando com algumas áreas, né? E aí, em algum momento, todo mundo falou assim, você é boa no crime. Não. A frase é essa, Benício, você é boa no crime. Não, gente, eu acho que é aptidão, acho que é identidade. E eu sempre tentei ser muito técnica. Em tudo, muito técnica. Então, envolvimento, nem envolvimento com nada, nunca tive nada. Sempre trabalhei.
Faço a minha parte como advogada e as minhas promessas são poucas. Eu prometo defesa, eu prometo trabalho, né? A profissão da advogada é de meios, né? Não é de resultado. Então, assim, eu entrego o melhor que eu posso. Dá para agradar todos? Impossível, né? Jesus Cristo não agradou. Mas, assim, principalmente quando você está de um lado e tem alguém do outro lado, a gente acaba, né? Mas eu gosto muito da advocacia, eu sou muito feliz. Eu devo tudo à advocacia. Lembrando que eu fui professora antes, tá? Fiquei 15 anos no magistério. É mesmo? Fui professora concursada da prefeitura. Salve as professorinhas. Eu gosto muito. Você sabe o que eu falo? Que eu tenho mais amigas professoras do que advogadas. Interessante, né? E quando eu era jovem, vou te contar uma passagem interessante. O meu pai uma vez teve um problema na justiça. E ele saiu, eu tinha uns 12, 13 anos, a idade da minha filha hoje, e ele saiu assim da sala de audiência bravo e falava assim: que é isso, um advogado? Para que eu quero um advogado que fica mudo na audiência? Sabe? E aquilo me deixou tão assim indignado. Eu falei, meu Deus, né? Eu vi ele cobrando do meu pai e ele vai para a audiência ficar mudo. Meu pai saiu tão bravo, tão indignado. Então, assim, essas coisas vão ficando, sabe, guardadas, às vezes até no inconsciente. Eu acho que o advogado ele tem que fazer a ampla defesa do cliente e ponto. Pautado numa ética, numa lealdade, né? Então, assim, eu tento me entregar o máximo que eu posso. Uma das suas bandeiras, e aí está dentro da tua área, também é uma bandeira na questão, você pela primeira vez ocupando uma das cadeiras da Câmara Municipal de Campos do Jordão. Foi eleita em 2024. 24, né? Uma das suas bandeiras, além da questão de inclusão, saúde, é a proteção à mulher, né? E nós acompanhamos aí diariamente casos horrendos, crimes hediondos, aumento do número de feminicídios, né? Nós temos aqui uns dados aqui, a nossa fonte foi o G1, eles fizeram a Secretaria de Segurança Pública do Estado, dados deles, de que somente em Campos do Jordão, ano passado, houveram 33 casos ou registros de estupro na cidade. Eu acompanhei aqui, você esteve num vídeo seu que eu vi, né, a respeito da questão de uma verba que foi solicitada para a patrulha, né, Patrulha Maria da Penha. Né? E depois nós vamos aqui, Tribuneiro, você que não sabe ainda, nós vamos tentar contextualizar aqui o significado da Lei Maria da Penha, enfim, se der tempo aqui no nosso papo. Quais são as ações, o que está faltando para o município de Campos do Jordão, né? E aí eu estou voltando para cá por conta da sua atuação como vereadora, mas eu queria que você falasse também como advogado, vamos tentar mesclar isso. Né? O que tá faltando? Por que tantos casos? Nós sabemos aqui, muitos não temos dados, né, estatísticos para apontar, mas sabemos que o número aqui é relevante em termos de violência contra a mulher. O que está sendo feito? Vamos lá. Eu sou de um partido de centro que tem uma comissão voltada para a mulher. Tá? Qual é o partido? Eu sou do MDB 15 e a gente tem o MDB Mulher. Tá? Então, assim, desde quando eu entrei, que eu me candidatei pelo MDB, a primeira coisa que eles me falaram, Isabel, tem o fundo partidário da mulher. E me colocaram num grupo nacional e num grupo estadual do MDB Mulher. Então, assim, dentro do meu partido, a bandeira da mulher é muito forte, o que eu me identifico, por razões óbvias. E dentro do meu trabalho, aí eu falo como advogada, eu também tenho muitos casos e já defendi diversos casos que envolveram violência contra a mulher. Né? Eu tive um caso que a mulher procurou ajuda e falou, eu estou com medo dele me matar. Eu fiz contato com o doutor Luiz Geraldo. No outro dia cedo, ele esfaqueou a mulher aqui em Campos. Ela não morreu, mas ficou ela e a irmã por quase 3 meses na UTI. Né? Porque a irmã tentou defender, ela levantou o braço, perdeu o movimento. Então, assim, essas coisas acontecem muito perto de nós e às vezes a gente não tem essa noção. Então, quando a gente ganhou a eleição e eu fui para a Câmara Municipal, foi atribuído algumas comissões para nós.
E uma das comissões que me deram para presidir é a Comissão da Mulher. Então, assim, veja, eu já advogo para mulheres. Eu sou mulher. Estou num partido que levanta muito a bandeira a favor da mulher. E viro presidente da Comissão da Mulher e tenho muitas amigas mulheres, né? Então, assim, minha mãe, minha filha, assim, até minha família tem mulheres, né? Então, eu não tenho como não abraçar uma causa dessa. E por sorte, né? Ou por bênção, não sei, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer uma deputada, a Maria Lúcia Amari, que eu acredito que vocês conheçam também, que também é mulher e que também levanta a bandeira a favor da mulher. Então, coincidiu tudo isso, né? Então, o que acontece? O ano passado eu tive a oportunidade, ela veio até Campos, foi lá no nosso gabinete, conversou comigo, se apresentou, e eu gostei muito dela, pelo dinamismo, pela forma com que encara. Ela é uma pessoa que também tem bastante coragem, ela é muito acelerada, sabe? E, às vezes, eu também acho que eu sou bastante, eu tento desacelerar, e quando eu tento desacelerar, eu me cobro porque eu estou desacelerando. É um negócio impressionante, assim. Mas, assim, ela se colocou à disposição para nos ajudar. E eu falei, então, vamos fazer um projeto para a mulher. O que falta em Campos do Jordão? Aí nós fomos atrás do delegado, o Túlio Geraldo, quero mandar um abraço para ele. Eu tenho muito respeito por ele, pelo trabalho que a Polícia Civil desenvolve na cidade. Ele até brincou comigo que eu sou a única pessoa que virei política e melhorei. Que legal. Você acredita? Grande abraço para o doutor Geraldo. Isso é um elogio e tanto. E você sabe que mas eu entendi o que ele quis dizer. Você virou exceção e não regra. E eu parei de fazer flagrante na delegacia. Eu virei política e eu não faço mais, entendeu? Então, para ele, né? Então, imagina, combativa, o que vocês veem na Câmara, eu sou na profissão. Aquela Isabel que você vê lá é a Isabel que tem aqui na rua. Né? Então, assim, e graças a Deus as pessoas conseguem enxergar isso. Né? Principalmente quem já me conhecia antes, eu já tinha tido contato, fala, nossa, você não mudou nada. Eu falei, mas eu não tenho motivo para mudar. Ao contrário, né? Eu tenho motivo para melhorar. Tem pessoas que precisam, que confiam. Né? Então, voltando da deputada, eu fui buscar informação com o doutor Geraldo do índice de crime nos últimos anos com a mulher em Campos do Jordão. E é muito alto, extremamente alto. Eu não vou falar em números, porque eu posso falar a numeração errada, mas mais de 400 no ano. Então, é muita coisa. Né? Então, eu peguei esse relatório, montei um projeto, fui para São Paulo, entreguei na mão da deputada e falei, olha, nós precisamos da Delegacia da Mulher. Oi? Precisamos. As mulheres precisam, porque, assim, você sabe, né, você acabou de falar que você tem uma fonte da Secretaria de Segurança Pública do Estado que trouxe essa informação para você. Né? E nós temos a informação da nossa delegacia local. Mas, assim, e como é que elas são socorridas, Sérgio? Ela chega na delegacia, a maioria é homem. Há um constrangimento muito grande para uma mulher. Né? Por mais que o homem seja treinado, é um profissional, é muito difícil para elas. E é difícil de falar para nós, mulheres advogadas. Quando chega no escritório, porque é muito sofrimento junto. Né? Tem mulheres que se aproveitam da lei, Sérgio? Tem de tudo. Tem mulher que se aproveita e tem homem muito violento. E nossa cidade consegue ter um recorde, um índice muito alto. Ontem a gente teve reunião do conselho, de todos os conselhos, mas em especial porque está acontecendo eventos que envolvem as mulheres na cidade. Né? Crimes graves agora, na última semana. Então, eu falei, não, eu quero participar dessas reuniões, chamei o Conselho da Mulher, com quem eu tenho um relacionamento muito bom, com as PLPs, que são as promotoras legais populares. Falei, não, precisamos se reunir, precisa de política pública, precisa de políticas de conscientização para as mulheres, para as crianças. Isso precisa ser, sabe, eles precisam ter essa consciência que não que é crime, que é lei, que não se maltrata a mulher, não se espanca a mulher, não se violenta a mulher, nem criança. Né? Na última sessão, não sei se você assistiu, eu falava a respeito, eu falei alguma coisa, depois eu fui ouvir, né? Eu não tenho nada ensaiado. Então, você falou assim, Isabel, você ensaiou para vir aqui? Não. Você ensaia para falar na tribuna da Câmara? Eu não.
você também não ensaia para fazer o TribunaCast. Eu prefiro não ensaiar. Né? Não dá certo. Não dá. Quando eu tentei ensaiar em algum momento, Benício, assim, eu vi que eu me perdi, sabe? Aí parecia que não era eu. Então, assim, eu até falei, olha, aqui tem vereadora que defende mulher, sim, que defende criança, sim, que defende idosos, sim. Os extremos da vida precisam ser protegidos. Né? Não que a vida humana não deva ser, claro que sim, mas criança e idoso, né, são os extremos das nossas vidas, são mais delicados. Né? Então, eu falei com a deputada, eu falei, vamos abrir a Delegacia da Mulher. Ela já existiu em Campos do Jordão, lá no ano de 2006, 2007. Eu já era advogada, então eu lembro bem disso. E acompanhei, porque foi através da OAB, que na época a presidente era Heloísa Rabelo, que também era mulher, e levantava essa, além da Lei Maria da Penha, ela veio um pouco depois, mas já havia assim índice bem alto de violência. Então abriu, foi aberta aqui na cidade a Delegacia da Mulher na época, e depois deixou de existir. Então vamos buscar a Delegacia da Mulher. Tem aquela casa ao lado da delegacia hoje, que ela é uma casa que ela consta lá como destinada para a Delegacia da Mulher. Aí nós tentamos, foi a hora que eu fui buscar. Falei, não, a senhora ajuda a gente, o índice é muito alto, as mulheres precisam, a gente precisava ter um ambiente mais acolhedor para elas. Né? E aí ela está tentando, a gente está tentando trazer a Delegacia da Mulher. Eu não vou mentir para você que existe uma resistência política por trás disso, infelizmente, porque eu acho assim que não importa de onde vem, né? Não importa se você gosta de mim ou não, se algo é bom para a nossa cidade, tem que ser abraçado. Minha visão. Né? Não importa, eu não gosto do Sérgio. Tá, o Sérgio me questiona. E aí? Mas se ele me traz um projeto bom para a população, tem que abraçar. E essa Delegacia da Mulher, ela tem uma possibilidade de novamente ser instalada em Campos do Jordão? Ela tem uma possibilidade. Eu estive ano passado. Então, primeiro estive com a Maria Lúcia lá no gabinete dela, entreguei em mãos o relatório, o projeto para a instalação da casa, né? E pedimos emenda para fazer a reforma dessa casa, né? Emenda parlamentar, que é possível ela passar isso para nós. Ela abraçou. Nós vamos conversar com o delegado, que é o delegado geral de todas as delegacias das mulheres no estado de São Paulo. Eu não lembro o nome dele. Como eu não fui atrás da informação para trazer, porque a gente não conversou nem o que a gente ia falar, não tem nada combinado aqui, eu não me recordo, eu tenho receio de falar o nome errado, mas eu tenho na rede social e depois te passo. Mas, assim, nós estivemos conversando com ele e uma pessoa, assim, sabe, um homem muito íntegro e se colocou à disposição e já tentou, assim, conversou, ligou para outros delegados, ligou para a Delegacia Regional de São José e fez alguns contatos. E aí eu contei para ele, olha, a gente teve no passado uma delegada lá que ela subia 2 vezes por semana de Taubaté para Campos e conseguia acumular Campos do Jordão com as outras cidades do Vale. Né? E nós já temos, ainda falei mais, nós já temos mulheres que trabalham na delegacia. De repente, a gente poderia fazer uma parceria com o município, com a prefeitura, de ceder funcionários, emprestar, porque isso acontece, né? Ceder 1 ou 2 funcionários, tem bastante funcionário na rede pública aí, né? E aí ceder essas mulheres para a delegacia, que elas já estão lá, já estão acostumadas a lidar com inquérito, com mulheres que chegam lá, tudo. Então, assim, eu tentei dar o maior caminho possível, assim, para que as coisas pudessem acontecer. Depois eu fui no final do ano de novo lá na Assembleia, e aí, na ocasião, a própria deputada me falou, Isabel, nós estamos tendo um embate político aí. Né? Eu não entrei muito em detalhes, só falei, nossa, isso é uma pena, porque isso prejudica a população, as mulheres da nossa cidade. Né? Então, eu falei, então, o que a gente pode fazer num primeiro momento? A Sala Lilás? A Sala Lilás. Falei, então, ótimo. E aí eu mesma direcionei da minha emenda impositiva, não da parlamentar, porque tem uma confusão que as pessoas fazem. Até pessoas próximas de mim confundem, porque é muita coisa. Então, a gente tem emenda parlamentar, que são as emendas que os deputados estaduais, federais, destinam para Campos do Jordão através de um vereador parlamentar. E tem as emendas impositivas, que é um percentual do orçamento municipal, que é
que é dividido ali entre os 13, e cada vereador pode dizer aonde quer que seja gasto aquele valor. Lembrando que 50% desse valor é destinado obrigatoriamente para a saúde. E foi isso. Então, assim, hoje a gente tem 100 mil reais para Sala Lilás, que ela já funcionou na delegacia, depois fechou, aí funcionou no parque, numa sala bem pequenininha. Vereador, explica para a gente, aí, só para a gente ir contextualizando, o que significa Sala Lilás. É uma sala para acolhimento especial para mulheres que é vítima de violência doméstica. Então, ela chega no pronto-socorro, identificou que foi violência, né, contra a mulher, ela automaticamente tem um tratamento nessa sala, ela é recebida nessa sala, ela é atendida nessa sala. Se ela tiver que tomar uma medicação, fazer curativa, ela não vai ficar exposta junto com outras pessoas. Eu vou te contar um caso muito recente que mexeu muito comigo, porque foi com uma pessoa muito próxima de mim, que eu gosto muito. Ela teve o nariz fraturado, quebrou em 5 o osso do nariz dela. Foi violentada por um homem. E eu acompanhei ela no pronto-socorro. E todo mundo ficou muito assustado. Porque esse caso foi recente, né? Foi. Ela chorava muito, lógico, né? E estava sangrando muito. Então, todo mundo ficou assim, no hospital, que viu aquela cena dela machucada, ela constrangida, envergonhada, e com a dor e assustada, e todo mundo assustado. Então, cria até um choque para a sociedade, para as outras pessoas que estão ali também, sabe? Então, assim, a gente tem que preservar as mulheres, tem que proteger as mulheres. Ah, mas é sexo frágil? De jeito nenhum. Existe a lei aí que traz todo mundo como sendo igual, né? Mas existem homens que são, sim, muito violentos. Antes de passar para o Benilson, só mais uma pergunta no tocante ainda a essa questão. Além da Sala Lilás, quais são as redes de apoio que nós temos no município, né, para acolher essas mulheres? Eu tenho a Câmara Municipal, né? Tenho eu lá enquanto presidente da Comissão da Mulher. Se chegar uma mulher, é óbvio que eu vou encaminhar para o Conselho da Mulher. Por isso, nós conseguimos o carro. Isso aí também foi um pedido nosso para a deputada. Porque o que acontece? Esse carro ele é direcionado específico para esses casos. E assim, aí uma coisa muito pessoal. Se ele está sendo destinado para atendimento da mulher, é para atendimento da mulher. Certo. Não, vai levar a mulher para fazer exame em Taubaté, passar tem que passar na perícia, tem que ir para a delegacia, até socorro mesmo, porque como vai ficar com a guarda municipal. Tem um nome, né? Patrulha, né? Patrulha Isso mesmo? da Mulher. Patrulha da Mulher. Ele já existiu em outro momento, esse carro, mas ele era alugado e aí ele acabou perdendo a finalidade, que ele nunca era usado para dar apoio para a mulher. Certo. Então, assim, as mulheres que já me procuraram no ano de 2025, já aconteceu? Aconteceu, Sérgio, das mulheres me procurarem porque foram vítimas de violência. E eu encaminhar para o Conselho da Mulher. Porque o Conselho precisa funcionar. E elas tem mulheres lá. E a finalidade, ele é consultivo, deliberativo, fiscalizador, ele tem uma finalidade, né? E eu apoio para a mulher. Então, quando nós me encaminhamos para lá, a presidente, que é muito minha amiga, por sinal que eu gosto muito, a Vânia, ela me ligou e falou assim: Isabel, você mandou ela para cá, mas nós temos que levar ela para a delegacia e nem para o hospital municipal. Falei: como assim, Vânia? Não temos, a gente não tem carro. E o meu carro não está aqui. Porque a gente acaba levando no carro da gente, né? Aí eu falei: não. Aí fica difícil, né? Como é que você acolhe? Como é que você dá suporte? Como é que você registra ocorrência? Né? E, às vezes, não é sempre que a gente consegue também a GCM ou a Polícia Militar, né? Nem sempre eles estão à disposição naquele momento. Esse carro ele já está na cidade? Ainda não. A emenda já foi liberada. A deputada veio aqui trazer essa notícia, que a emenda já estava no sistema para que pudesse efetuar essa compra. Né? Então, acho que foi esse vídeo que você falou no começo. Sim. que você assistiu. Mas, assim, ele está para ser comprado, está para chegar o valor para que a compra seja efetuada. Maravilha. Quando isso acontecer, a gente vai convidar vocês. Por favor, estaremos lá. Benilson Toniolo. Oi, vou lá. Eu vou fazer a pergunta mais importante do dia. Como é que está a Rebeca?
Ai, tá linda. Ela já está no primeiro ano? Ela está no 9º ano. Esse ano ela faz 15 anos. Ela estava. Então, ano passado, quando eu dei aula para ela, estava no 8º. 8º. Então, eu confundi, achei que ela já estava no 9º. Ela foi pro 9º e vai fazer 15 anos. Olha que ano bonito. Ela está bem? Ela Está escrevendo ainda? ótima. Está escrevendo, ama escrever. Eu tenho um textinho até hoje que ela me deu datilografado. Então, olha que Tá lá coisa. em casa ainda. E a gente tem máquina de datilografar. Mas Você ela sabe é que eu fiz isso também, hein? Sabe? Pois é. Agora, você fez, eu fiz. Eu não sei Eu se também fiz. Lá mas no a Rebeca Preventório. tem 14 anos. E ela Poxa. bate a máquina. É uma Olha. adolescente. E posso contar? Foi assim, uma pessoa apareceu no escritório e falou para mim assim, doutora, a senhora quer uma máquina? Falei, uma máquina de datilografar. Falei, não tem as fitas. Não, a senhora quer a máquina? Falei, eu quero. Vou me dar isso aqui que eu, como vocês, eu também fiz datilografia. E aí nem existe mais isso, né, gente? Você sabe que eu tenho aqui um mimeógrafo. Ai, que legal. Entendeu? Um mimeógrafo. Eu tenho também, você sabia? Bom, eu que Coisa sou mais antiga. jovem. Ah. eu não tô- Jovem. Isabel, primeiro eu quero te assim, reconhecer, fazer uma referência ao acolhimento que você tem dado à classe cultural da cidade. Eu sei que você tem acompanhado, eu sei que você Que tem bonito ajudado, isso de tem você. acolhido e tem recebido alguns fazedores de cultura, e isso é muito importante. Então eu queria dizer que isso, para a gente que milita na área da cultura, é fundamental. Então, queria fazer essa referência. Eu fico muito feliz de ouvir Continue isso. olhando pela cultura, porque ela é muito fantástica. importante. Pois é. E aí a gente entra, posso fazer um parêntese? A gente fala em cultura e cultura é tudo, né? E ela está em tudo. Ela tá nos temas, ela está na história, né? E eu fico muito preocupado com a história da cidade. É que ainda se pensa a cultura meramente como um evento, né? Como um espetáculo, como um entretenimento, quando ela é muito maior. Quando a gente fala Perfeito. de cultura, a gente fala de identidade cultural Muito bem. e não como algo que passa. Bom, a gente já falou sobre isso. Mas então, feita essa observação, eu queria te perguntar uma coisa. A impressão que a gente tem de quem não está na máquina pública, de quem não ocupa cargo público, de quem apenas observa os fenômenos com uma certa distância, é que aumentou o número de casos de violência de toda a ordem. Não só em Campo do Jordão, isso é escandaloso, o que a gente tem visto, apesar de todo o esforço do doutor Luiz Geraldo e da sua equipe, do Márcio, que é o secretário da Segurança Pública, do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, a gente se assusta muito quando a gente vê diariamente notícias pavorosas a respeito da segurança pública em Campos do Jordão, apesar de todo esse esforço. A pergunta que eu te faço é o seguinte: essa impressão de que a violência aumentou é uma impressão... ela aumentou realmente? Nós temos dados como estatísticos, como o Sérgio trouxe há pouco, ou existe uma ênfase maior da mídia em noticiar essas informações? Para onde a gente vai? Realmente os casos aumentaram? Eu vou contar uma história. Lembra de uma vez que apareceu uma onça andando no Capivari? Sim. Na Lembro. Macedo Soares? Aí eu estava comentando com uma pessoa, ela falou assim para mim: não, onça em Campos do Jordão sempre teve, o que não tinha era câmera. A pergunta é: a violência contra a mulher sempre existiu nessa proporção ou ela está sendo mais noticiada, ela ganha mais destaque hoje? Minha visão, tá? Tá. Ela sempre existiu. Em contrapartida, eu acho que hoje as mulheres estão denunciando mais. Até em razão da ênfase jornalística, talvez, midiática. Eu creio que sim. Hoje a mídia é muito forte. Tá. Né? Então, assim, eu acredito que está atingindo mais mulheres. Tá. Mas ainda existe aquela que não sai do cativeiro, né? Que ela não quer denunciar. Ruim com ele, pior sem ele. Tem isso ainda? É que cria uma... Tem muito. Tem Dependência muito. emocional, Tem uma dependência financeira, né? E tem aquele que ameaça, quero ver o que você vai fazer sem mim. Ainda temos, tá? E não é só Recentemente violência eu atendi. física, né? Você tem isso aí. A Você gente tem a tem- extorsão, você tem... A gente tem Queria que você 5 falasse um pouco modalidades. sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa abrangência que é tão complexa. Não, a gente não está falando só de agressão física e de feminicídio, mas de todas as coações de que a mulher é vítima cotidianamente. E eu não quero perder o foco, mas aí eu lembrei que eu também levanto a bandeira aí da igualdade, né, da igualdade de gêneros, tudo isso eu protejo. Eu não tenho nada contra os LGBTs, ao contrário, tenho muitos amigos que são. Aliás, uma observação. Não está na hora da gente fazer um conselho? Maravilhoso, eu quero muito. O que impede? Eu acho que falta vontade política.
Não da minha parte, tá? Mas, assim, por exemplo, dentro do MDB, eu já quero montar um grupo Acho que sim. voltado para LGBT. E já tem as pessoas, olha que gostoso. Né? Eu acho que essas questões sexuais, as escolhas sexuais e as escolhas religiosas são muito pessoais, é individual de cada um. Né? A lei fala que a gente tem que respeitar isso. Aí a lei está aí. A homofobia também existe, não podemos esquecer dela. Mas vamos voltar para a mulher. Né? Esqueci a pergunta. A minha pergunta é o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre a abrangência da ação violenta, não apenas a agressão física. Perfeito. Voltamos lá. Ó, ali fala que nós temos 5 tipos de violência. Tá? Psicológica, física, material, emocional. E eu baixei esse post hoje para colocar e eu vou ler para vocês. Olha que legal. E eu não combinei, tá? Então, assim, nós precisamos... entender isso, que não é só a violência física. Olha que bonito, de verdade mesmo. Eu já tinha feito um postzinho para de manhã. Física, patrimonial, moral, psicológica e sexual. São os tipos de violência que eu fiz um postzinho bonitinho, só que eu não coloquei. Física, patrimonial, é aquele cara que ele chega em casa. A física tem a agressão física. Okay. Aí o patrimônio é aquele que ele chega em casa. A casa é minha. E aí a casa é minha, ou ele quebra as coisas na casa para assustar. O carro é meu, você não anda. Aqui você não entra. Se você sair daqui, você vai morar na rua, porque isso aqui é da minha família. Física patrimonial? Moral, quando ele expõe a mulher, quando ele agride ela verbalmente. Você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. A financeira entraria no patrimonial? Entraria. Tá. Entraria. E... a gente tem a sexual, que eu não preciso dizer, tem homens que violentam as mulheres sexualmente, e a psicológica, né, que causa aí danos para a autoestima. Você é feia, você é gorda, você é burra, você é isso, ele começa a pegar o lado psicológico, vai, né, e diz para pior, né? A gente está dando exemplos leves. Em dezembro de 2013, pela primeira vez na vida, eu precisei ficar hospitalizado. E no momento que eu estava tomando medicação no soro, lá no pronto atendimento, tinha uma senhora comigo na mesma sala, Isabel, que tinha sido agredida com corrente. Ai, que tristeza. Pois é, mas tinha um problema. Ela, antes dela ir para o hospital, ela denunciou o marido foi preso. E ela morava no mesmo quintal da sogra. Então, na casa da frente tinha sogra, e para chegar na casa dela, ela tem que passar pelo quintal da sogra. Como é que fica a situação dessa pessoa que denuncia que o marido é preso, que está tomando soro porque apanhou de corrente, e ela vai ter que voltar para a casa da sogra? Ou seja, da mãe do cara que ela mandou prender. Talvez toda essa política pública, ela não é corretiva demais e pouco preventiva, Isabel? Concordo. Por isso, quando no comecinho da conversa aqui, eu falei, essas políticas, elas precisam ser mais... Sabe política de conscientização que a gente tinha quando era mais jovem? De formação mesmo. Isso, levar isso para as escolas. Eu falei isso ontem lá na reunião do Conselho da Mulher, por conta daquela violência com aquela idosa, se é que aconteceu a violência. Me parece que sim. Lida-se só com hipótese aí, né? E também teve uma jovem agora de 27 anos que também sofreu uma violência sexual grave. O recepcionista do hotel, que está lá recebendo os hóspedes, que está lá de madrugada sozinho, ele está preparado para identificar dentro da unidade onde ele trabalha um caso de violência? Ele deveria, né? Existe uma lei municipal até para os comércios. Lembra dessa lei que foi criada aí? Eu não era nem vereadora ainda, eu acompanhei isso. Existe uma lei municipal que fala, que colocou, na época eu não concordei muito, mas atribuiu para o comércio que se ele identificar qualquer tipo de discussão, qualquer cena ali que demonstra algum tipo de violência contra a mulher, ele é obrigado a denunciar. Nos condomínios, ele chega a ser responsabilizado? Porteiro de condomínio. Nos condomínios também. Isso aí é regra, é lei. Tipo, mas nós temos a lei. Sérgio. Agora nós temos, como é que o pessoal fala? Em briga de marido e mulher, você tem que colocar a colher
mesmo quando acontece, quando você está presenciando algum ato nesse sentido. Você acha que pensar em estratégias de treinamento contínuo, de formação contínua, dentro dos estabelecimentos, por exemplo, e eu falo da hotelaria porque a minha primeira formação é hotelaria. A camareira, por exemplo. A camareira que faz a limpeza do apartamento, ela deve observar sinais de violência com muito mais facilidade do que qualquer outra pessoa. Será que não seria o caso de se estabelecer uma agenda de treinamentos e de formações dentro dos estabelecimentos? Porque se você fizer na Câmara Municipal numa segunda-feira à noite, desculpa, não vai ninguém. Eu concordo. Mas se a gente levar isso para dentro do estabelecimento, numa parceria com as associações hoteleiras e de atendimento, você ter uma equipe dentro do conselho e que essa equipe dentro do conselho atue, concordo você plenamente. vai ter casos fantásticos e surpreendentes. Eu concordo plenamente. E ontem nós falávamos disso, eu falei isso para uma das conselheiras do Conselho da Mulher. Eu quero fazer só complementar uma coisa. Você falou assim, quais são os socorros aí que tem para a mulher? Tem a casa... As redes, né, as redes de apoio das mulheres aí, né? E o Conselho da Mulher, as PLPs também fazem um trabalho bacana na cidade. Fantástico. Diretamente até a própria delegacia, né? Eu queria muito a delegacia da mulher. É um sonho, né? Diz que um sonho sonhado sozinho é só um sonho, juntos vira realidade, né? Então, assim, você falar de políticas públicas voltadas para a mulher e dentro dos hotéis, eu sou super a favor. Eu acho que o Conselho da Mulher aí precisa realmente desenvolver essas políticas. Quero fazer uma outra observação aqui. Eu direcionei para o Conselho da Mulher R$12 mil de emenda impositiva. Aí você fala assim, Isabel, mas por que 12 mil para o Conselho da Mulher? Porque nós precisamos... hoje não consegue fazer um cartaz para o Dia da Mulher. Só para esclarecimento, o Conselho da Mulher ele está vinculado a uma secretaria. Secretaria de Gabinete. Ela é vinculada ao gabinete. Não é desenvolvimento, achei que fosse desenvolvimento social. Até onde eu sei, até porque a minha mas então emenda você foi destina para o gabinete. A e vai ser aplicado e vai ser aplicado na secretaria, no Conselho da Mulher. Porque realmente, assim, eu sou a favor, eu sou um pouco a moda antiga, tá? Você já leu esse livro, Amor à Moda Antiga? É muito bom. Não. É de poesia. Depois eu vou te passar ele. Em poesia lá em casa a gente entende bem. E você sabe que eu sou a moda antiga mesmo. Eu sou a favor da panfletagem. Do papel. Ainda sou. Nesse caso do cartaz. Do ponto de ônibus. Do ponto de ônibus, sabe? Da pessoa tá na rua e, de repente, você recebeu uma informação... Né, ou fazer um movimento. É que os movimentos em campo são tão pequenos, as pessoas não gostam de sair para caminhada, de conscientização, e palestras, mas eu acho que funciona muito. Levar para dentro dos hotéis, das pousadas, associação comercial, que faz um trabalho de muita parceria. Mandei emenda para lá também. Depois eu conto sobre isso, se você quiser saber. E para a nossa cidade, voltada para o turismo. E para atingir o maior número de pessoas, eu creio que dentro das escolas também. E conversar. O Conselho Municipal poderia montar um grupo e se preparar para isso, para conversar com todos os setores que envolvam mulher na cidade. Eu acho que sim. Fazer algo que possa crescer, que possa, sabe? Eu acho que virão à tona casos surpreendentes. Eu concordo. Mas assim, é como eu digo, Isabel, por experiência própria que eu tenho e que você tem também. Se fizer isso numa segunda-feira à noite na Câmara Municipal, não vai ninguém. Não vai ninguém. Se você for dentro do estabelecimento hoteleiro, dentro da empresa, dentro do balcão da loja, exato. O resultado é E nas escolas, né? Aí, ontem eles colocaram lá, mas a escola é difícil. Gente, não é. A escola tem o projeto da escola integral. Você não precisa mexer Você vai no Camargo Freire. Né? Você não precisa mexer na estrutura ali né, do ensino, não, tirar a criança da aula. Não, mas aí tem o projeto da integral. O nome já fala, são projetos. Dentro de algum projeto pode colocar essa campanha. É uma campanha mesmo. Eu acho que sim. Isabel, os conselhos estão em sinergia? Porque na minha época a gente via muitos conselhos, cada um cuidando do seu. Assim, a gente não via uma ação interconselhos. Os conselhos não se falavam, pelo Continua. menos. Eu acho que está falando um pouquinho mais agora. Ontem eu vi o Conselho do Idoso, o Conselho da Saúde, o Conselho da Mulher.
Idoso, saúde, mulher, assistente social. Estavam nessa reunião ontem lá na Casa do Conselho. Eu acho que eles estão começando a se comunicar um pouco mais. Mas tem que colocar todos, porque existe uma interdisciplinaridade e transversalidade entre todos eles. Tanto é que faltou o Conselho da Educação, precisava da educação lá, e aí não tinha Quando ninguém você fala, por exemplo, aí eu tenho que puxar a sardinha, não tem jeito, é a cultura, a ação cultural, ela interpenetra, ela tem uma transversalidade com todos os setores da sociedade. Cultura fala com turismo, meio ambiente, educação, desenvolvimento social, segurança pública, saúde, esporte. Então está na hora, de repente, de ter uma ação que componha todos os conselhos, uma ação ordenada. Mas, enfim, a gente está aqui na mesa falando, né, Sérgio, é uma coisa, vai fazer para você ver. A gente entrevistou aí o Nuno, né? Para falar sobre os conselhos e tudo mais. Assim. Um abraço para o Nuno, que não perde uma edição do Tribuna Cast. Um grande abraço para o nosso Nuno. Estamos com saudade. Nosso doutor Nuno, assim, o cara é fera. O ano passado, na Conferência da Mulher, ele esteve na Câmara dando uma palestra. Ele é maravilhoso. Ele é extremamente inteligente. Ele tem um livro, que eu não sei se você já leu, mas é um livro que fala só sobre a importância dos conselhos. Exatamente. Olha que bacana. Se você não tem... Não, eu não tenho, mas eu vou pedir para ele. Tem um aqui autografado por ele. Muito bem, Nuno, você tem um dever aí, mandar mais livros aí. Agora venha participar. Ele foi, o Nuno é tudo, inclusive apresentador, né, do podcast do TribunaCast. Ele entrevistou aqui, conosco. Né? Que bacana. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, estamos aqui com a vereadora Isabel Ribeiro, a doutora Isabel. Ela não gosta de ser chamada de doutora, essas nomenclaturas, essas coisas todas. Mas nossa vereadora Isabel aqui dando uma aula, né, dentro de umas bandeiras, dentro de uma bandeira que ela defende, né, e não é só porque foi eleita vereadora de Campos do Jordão que ela vem com essa pauta agora, né? Essa pauta vem de lá atrás, entendeu? De muita luta, muita perseverança, de muito trabalho, de muita atuação. Antes que eu me esqueça, essa bagaça é cara, tribuneiros. Para a gente movimentar isso aqui, eu tenho que lembrar aqui no ponto de que nós temos os nossos patrocinadores aqui, nós precisamos faturar aqui. Então nós temos a GWG, eu quero mandar um abraço especial para o Guilherme Centofante, para o Sidney Isidro, para o Wilson. Os caras estão arrebentando, os caras estão voando, porque eles estão agora próximo toda a região ali que engloba Campinas. Lógico, a sede é em Campos do Jordão, são mais de 10 mil, né? 10 mil clientes. Os caras estão há 3, 4 anos apenas. O Cata Preta vai colocar aqui o telefone da GWG Telecomunicações, a nossa operadora aqui no TribunaCast. É a GWG, em casa é a GWG. A Isabel, se não for GWG, eu tenho certeza que ela vai entrar em contato com o Guilherme Centofante, o Benilson também, porque eu tenho aqui que convencer... Se não é a GWG, né? Minha casa cai lá em casa. Então, aqui, ó, tá na tela, aqui, ó, GWG Telecomunicações, nós temos que faturar aqui, nós temos aqui, obviamente, brincando, o Guilherme virou, além de dono da operadora da GWG, também apresentador do TribunaCast. A gente só tem fera aqui. Eu gosto muito dele. A gente só tem fera aqui. Disso. Ele é muito bacana. O Guilherme também fica Guilherme aqui. Também. Guilherme também virou... O critério é o quê? Peso, é isso? Deve ser. Calvície? A calvície, careca. Então tá. Ao Savoy Hotel Excelência, ao Arnold Straz, ao Ivo, Fabinho Rotielli, aos caras do Grupo Savoy, os caras que investem aqui no TribunaCast, o Arnold Straz, que a gente sempre brinca aqui, é o nosso Tutinha, porque tem o Tutinha da Jovem Pan, então ele é o nosso Tutinha aqui. Aliás, aproveitando, eles mandam um abraço especial para você. Ficaram sabendo que a produção havia te convidado para estar aqui conosco hoje, então eles estendem aí o abraço para você. Outro para eles, né? Eles me conhecem desde criança. Eles são fantásticos. O pai deles era muito amigo do meu pai, né? No passado aí, muito bom. Também é o DF Studio. Nós tivemos aqui recentemente, bombou, Tribuneiros. Vale a pena você acompanhar lá no YouTube, né? Que é a farmácia de manipulação humana Apis Vita, né? Da Brenda e do Felipe Rios. Eles estão localizados justamente ao lado ali da Câmara Municipal. Dá uma passadinha lá, Isabel. Tá muito bacana. E tá bonita, né? Nossa, maravilhoso. No prédio bem do lado, né? Mandar um abraço para esse. Eu estou igual aqui, o Faustão, Tribuneiros e Tribunas. Mandar um abraço também aqui para o Sérgio Escofa. Claro, o nosso Serjão,
querido, que estará aqui conosco aqui para falar sobre pescaria. Os caras têm um grupo que é muito bacana, que eles vão pescar, né? Posto Escófano, né? Vale a pena você dar uma passadinha lá para tomar um café. Eles vão contar tudo? Eles vão contar tudo, as histórias de pescador, né? Inclusive o marido da Marta Esteves, né? Nosso Pinote, é isso, Márcio né? Estevano. Márcio Estevano, toda Alô, a galera. mulher de pescador, presta atenção aqui. Esposa e companheira de pescador. Nós não vamos vamos gerar essas polêmicas, não. Muito Tem umas bacana. piadas ótimas. Nós iniciamos Tribuneiros com esse assunto, que é um assunto polêmico, mas é um assunto de, como eu disse anteriormente, vereador Isabel, Benilson, Cata Preta, tribuneiro e tribuneira, né, de extrema relevância para a sociedade. Eu costumo dizer que quando o Estado ele te fornece o aparato necessário para que a mulher ela possa realmente denunciar, né, o seu agressor, né, nesses casos. Então, quando o Estado ele fornece toda a estrutura para que isso ocorra, então sim, isso dá uma coragem, né, para que se possa aí, enfrentar, né, essas questões, doutora. Vamos passar... Eu queria Sim. só fazer mais uma pergunta, pode ser, Sérgio? Por favor. Isabel, existe algum programa de proteção, vamos chamar assim, não sei se o termo é proteção, mas existe algum programa dirigido para as crianças que testemunham esse tipo de situação dentro de casa? Que você tenha conhecimento? Então, isso que eu ia te falar. Se tem, eu não tenho conhecimento. Entendi. O que eu tenho conhecimento agora, que chegou na Câmara Municipal, é um projeto de lei voltado para a escuta da criança. Tá? Que aí ela também sofre, né? Existem crianças que sofrem violência. E ainda não foi pautado. Pautou, tirou da pauta, aí teve reunião lá com o Conselho Tutelar, com alguns outros segmentos. Mas, assim, por isso que eu falo que tem que levar para as escolas. A criança conta. Sim. Né? Então, assim, que eu tenha conhecimento, não sei. Tá? Eu não sei. Mas nós podemos buscar essa informação. Se não tiver, nós podemos criar. Eu acho muito importante. Eu acho que, e criança é tão... Por isso que eu falo da espontânea. sinergia das ações, né? De tá. órgãos representativos da sociedade civil, do poder público. É uma situação... Poder público é cuidar de gente, né, Isabel? Muito bem. É isso aí. É isso. É isso aí. Isabel, a gente tem uma novidade, quer dizer, é novidade ainda, pelo tempo de implantação, que é das PLPs, que você já citou aqui há bastante tempo, que é, como é que chama? Protetoras legais? Promotoras legais populares. Promotoras legais populares. O que se faz, o que são as promotoras legais populares, se essa ação chamar a atenção das pessoas, quem é que pode participar, o que elas fazem, onde elas trabalham, como elas se capacitam, o que é isso, na verdade? Excelente pergunta. Hoje... O ano passado, o ano retrasado, as PLPs elas fazem formação por 1 ano. São 10 meses de formação. E eu também tive essa grata satisfação de palestrar lá com as PLPs no final do ano passado, falando justamente dos direitos voltados para as mulheres, né? Então, assim, nós temos uma regional das PLPs, e essa regional, aqui em Campos, nós temos a coordenadora das PLPs, que é a Simone Garcia. Simone Garcia. Assistente social, muito minha amiga pessoal, inclusive. Queridíssima. Muito querida, né? E ela que é a coordenadora aqui em Campos. Hoje, essa promotora, esse curso, seria essa capacitação, ela acontece lá no Instituto Federal. Sim, Sandra Duarte, que é diretora. Às quintas-feiras, se eu não me engano. Bruna Duarte. Estavam sendo nas quintas-feiras. Então, quem pode participar? Qualquer mulher que queira entender um pouco mais sobre... direito da mulher, né? sobre tudo, sobre a proteção da mulher, sobre de que forma ela pode agir, né? O que ela não pode aceitar, onde ela tem que... Tudo isso que nós estamos conversando aqui, dando uma pinceladinha, tudo é desenvolvido dentro do programa das... Então, se trata de uma formação, é isso? Nessa formação, ela tem acesso a informações sobre direito, saúde... Tudo voltado para a mulher. E é muito sensacional. E você sabe que elas recebem até um diploma de participação nessa capacitação, digamos assim, que o ano passado foi na Câmara Municipal. Eu até participei. Muito bom. Foi então, assim, né, Sérgio? Aquelas que têm interesse em fazer, ser uma promotora legal popular, saiba que em Campos do Jordão tem essa possibilidade e é fundamental. É muito importante.
É muito Eu importante. estou pensando aqui com meus botões. Isso dá problema. Não, é sério. Tá tão bacana esse papo, assim, tão instrutivo. Doutor, nós estamos quase tribuneiros. Eu sei que você não queria que terminasse o programa tal, mas daqui a pouquinho nós nos estendemos a essa questão. Inclusive, nós vamos tentar aqui, não agora, daqui a pouquinho, ver um pouquinho mais aí da sua atuação como vereadora, mas eu já gostaria que o quanto antes você retornasse, e aí nós deixamos essa pauta da questão dessa, que é uma pauta que tem que estar sempre em evidência, mas que você possa estar falando de uma maneira muito mais clara sobre os seus projetos, o primeiro ano aí, o ano, né, em 2025, quando, né, você assumiu a Câmara, quais são os pedidos de informação, projetos e tal. Eu vou tentar ainda chegar nisso, mas é que a gente está se estendendo nisso devido à relevância do tema, tá bom, vereadora? Tá? Semana da Mulher, o que representa? Não é para se comemorar, é para se conscientizar, né? Bravo. São coisas distintas. Excelente colocação. Né? Eu não tenho que comemorar o Dia da Mulher, na Semana da Mulher. Né? Você sabe por que vocês sabem por que existe, né, essa data, o que marcou para que essa data viesse a existir, né? Por favor. Foi a morte de diversas mulheres. Operárias. Do movimento operário. Certo? Claro. Quem sou eu para falar perto de um cara não, desse, né? Não. Aqui eu também tenho que me esforçar bastante. Não, mas tem que ressaltar que se trata de movimento operário. E o que ela colocou é fantástico. Então, assim, a gente tem que conscientizar mesmo, né? Então, nós não temos muito o que comemorar diante de dados, de estatísticas que vocês colocaram, que eu coloquei aqui, tão graves que acontecem na cidade, né? E que não pode passar despercebido. Então, eu creio que a Semana da Mulher é mais do que... É uma semana para se conscientizar mesmo, para se pensar, para se debater o tema. É um desafio. É grande. É um desafio. Grande. É como a consciência negra, por exemplo. Mas você sabe que nós fizemos... o ano passado, quando a gente assumiu, todo mundo me perguntando, o que vai fazer para o Dia da Mulher? Falei, caramba, não se comemora. Eu sou promotora de eventos, né? Você devia ter... Não, mas escuta que eu assumi o negócio, né? Marinheira de primeira viagem, né? Aí eu falei, bom, o que a gente vai fazer para a mulher? E aí eu comecei a chamar na Câmara, pela Comissão da Mulher, algumas entidades, pessoas maravilhosas foram lá, Mão Chiqueira foram lá. Sandra Duarte foi lá, minha amiga da Igreja Metodista? Acho que não lembro se ela foi, mas a gente convidou muitas entidades e tal, e algumas foram. A escola de enfermagem foi, que a Dani é muito maravilhosa também, e aí a gente fez um evento no Dia da Mulher, no dia 8 de março, de medição de pressão através da escola, de massagem, algo assim mais tranquilo para a mulher, sabe? Mas aí havia um conflito dentro de mim. A gente está fazendo isso, mas assim, o mais importante dessa data é conscientizar mesmo, né? O que aconteceu, o que a gente não pode deixar acontecer, como é que já aconteceu na história lá atrás, o que a gente não quer que aconteça. Né? Então, depois pensando nisso, um dia eu sentei com o Felipe Sintra, que é o nosso presidente da Câmara, e falei para ele, Felipe, vamos criar um projeto de lei aí para a gente fazer um destaque para as mulheres de Campos do Jordão? Porque a gente faz para o dia do aniversário da cidade, faz da emancipação da cidade, faz diversos títulos a gente dá lá, nenhum para mulher. Aí nós criamos um projeto de lei, foi aprovado, assinou o Felipe comigo, a Suemi. Então, assim, a gente faz uma homenagem, uma sessão solene mesmo. Escolhemos a data do dia 11 de março, uma quarta-feira, porque dia 8 cai no domingo, segunda-feira nós temos sessão. Aí ficamos naquela, terça ou quarta, o Felipe deixou a Suemi muito à vontade para escolher essa data. Daí eu falei, vamos fazer na quarta-feira, que na terça a gente dá uma respirada, não sabe como é que vai ser a sessão, né? Então, a gente dá uma sessão especial ali nesse especial, caso, uma sessão solene mesmo. Deixa eu só contextualizar aqui na questão da... Por que Lei Maria da Penha, tá? Então aqui, tribuneiros, você que não sabe, a Lei Maria da Penha... É bom colocar, Sérgio, porque
Recentemente, isso foi contextualizado, foi descontextualizado. Houve uma tentativa de, né, Isabel, de desconstrução da lei da Maria da Penha, invertendo, inclusive, quem é vítima e quem é algoz. Então, importante você colocar. Vamos aqui, então, relembrar aqui que realmente entre na mente de todos aqui, porque a Lei Maria da Penha, lei número 11.340, 2006, é a principal legislação brasileira para combater e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela foi sancionada em 7 de agosto, né, de 2006. Ela define tipos de violência física, como disse aqui a vereadora, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Cria mecanismos de proteção à vítima, como medidas protetivas, e endurece penas para os agressores. O nome da lei, olha só, tribuneiros e tribuneiras, o nome da lei é uma homenagem à enfermeira Maria da Penha Maia Fernandes, que foi agredida pelo marido durante 6 anos. Por 2 vezes, ele tentou assassiná-la. Na primeira, com arma de fogo, deixando-a paraplégica, e na segunda, por eletrocução e afogamento. A punição veio depois de 19 anos. Isso aqui é um significado, é um lembrete para que a gente nunca esqueça, né, disso. Legal. Vamos lá, Benilson. Um aspecto positivo que eu acho ainda que, e aí não é nenhuma colocação partidária, mas assim, eu vejo como muito bom, que era uma coisa que não tinha no governo do Marcelo, onde eu trabalhei, é a quantidade de mulheres que ocupam cargos de primeiro escalão dentro desta administração. Isso significa, eu acho um bom número, me parece que você tem um número bom de mulheres que ocupam cargos de secretário, de secretário adjunto, etc. Isso representa algum tipo, o fato de um número maior de mulheres estar à frente de determinadas pastas, setores e órgãos da prefeitura, representa um avanço? E essa quantidade de mulheres à frente pode ser um elemento, uma ferramenta maior no sentido de aumentar a eficácia dessa luta pelo direito da mulher? Com toda certeza. E isso acontece na prática? Olha, eu vou falar pela experiência que eu tive ontem. Ontem está bem marcante, né? Ontem que, no dia que for ao ar, é outro dia, né? Mas nessa reunião que nós tivemos ontem no conselho, que reuniu alguns conselhos ali, nós estávamos em 11 mulheres e 3 homens. Ótimo. Sabe? É isso. E aí teve um momento que eu fiquei bastante... fui um pouquinho mais enérgica, não fiquei brava. Eu nunca fico brava, gente. Às vezes eu só me imponho um pouco mais. E aí uma pessoa, um homem ali, se posicionou e deu a entender que ele estava protegendo uma situação ali que... Eu falei, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Vocês 3 aqui são minoria. Nós somos todas mulheres. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que isso fortalece as mulheres. Ter mulheres em cargo de liderança... Sim, né? sim. Isso dá mais força para outras mulheres. Eu falo que a gente tem que ser mulher que levanta a mulher, não é mulher que concorre com mulher. Uma visão minha, tá? As mulheres, elas têm às vezes eles falam, né, assim, as mulheres se vestem e vestem para outras mulheres. Eu nunca pensei isso, que eu estou me arrumando para uma festa para mostrar que sou mais bonita que outra mulher. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas há quem pense assim. Então, eu acho que não tem que ter disputa entre a mulher. Eu falo muito isso com a minha assessora. A mulher tem que ajudar a mulher, sim. Tem que levantar a mulher, sim. Tem que estar todo mundo bem. Né? Se a gente está bem, a gente consegue ajudar o outro. Quem é que está numa situação? Né? Espera-se que dentro de uma equipe de trabalho onde haja um número maior de mulheres ocupando cargos estratégicos e relevantes, possa haver uma contribuição maior nessa luta que a gente está abordando aqui desde o começo. Eu né? também espero. E é uma responsabilidade que essas mulheres têm que assumir. Muito bem. Não é apenas... Eu concordo. Tá bom. Concordo plenamente. O que é ser vereadora, não só vereadora, mas ser vereadora filha de Zé Ribeiro? Se eu falar muito, eu choro. Ser vereadora, filha do meu pai? Meu pai faz um homem muita que tem uma falta, marca né? na cidade. Ele tem, eu acho que tem muito dele em mim, sabe? Só que de uma forma um pouco mais... Eu falo que eu sou uma versão do Zé Ribeiro um pouco mais educadinha. Meu pai era muito bravo, talvez né? com uma formação, né? Que faça toda a diferença. Meu pai foi até o 3º ano de Direito. Na verdade, Benício, eu sou advogada porque meu pai, desde muito pequena, falava, quando você crescer, você vai ser advogada. E eu gostava muito, como a gente sempre foi muito
muito junto, muito próximo. Ele foi um pai maravilhoso. Então, eu cresci com isso. Eu vou crescer, vou ser advogada, né? Aí, aos 16 anos, eu comecei a encontrar outras coisas pelo caminho. Artes cênicas, astrofísica. Pensei em tudo isso. Astrofísica é ótimo. Eu queria fazer astrofísica da estrela, astro, sabe? Dimensão, tamanho. Eu tenho até um telescópio, para você ter uma ideia. O quanto da personalidade, da postura e do exemplo do Zé Ribeiro tem no teu trabalho? 100%. E assim... Era essa a resposta que eu queria ouvir. 100%. Porque assim, eu fico pensando, às vezes eu falo, meu Deus, se eu faço alguma coisa errada, meu pai estiver aqui, como é que ele ia reagir, né? E eu tenho 2 cobranças muito sérias. Eu tenho 2 irmãos que falam para mim, olha aqui, né? Claro que falam com muito carinho, mas você sabe muito bem que a gente não precisa, fica muito tranquilo. Porque para mim, assim, como é que eu enxergo a política? Eu não concordo com a política que nós temos hoje. Uma coisa muito pessoal minha, né? Eu não vejo a política... eu vejo uma política mais... A política pura, a política literal. Você se refere ao fazer político, às relações políticas, é isso que eu estou falando? Eu acho que poderia se entregar muito mais, poderia ser muito mais transparente, muito mais verdadeiro, uma política mais real. Não politicagem, não essas amarras que a gente vê acontecer por aí, né? E que travam todo o processo. Tudo, e que relaciona, e que isso remete muito ao diálogo que você teve com a deputada, quando ela disse, olha, tem uma questão política aqui. A única questão política aceitável para uma solução daquela seria o que ela pode fazer para resolver. Desburocratizar, agilizar, liberar recurso. Se a política não for para isso, se ela se limitar a questões mesquinhas e de interesse mas não foi pessoal. Da parte dela. Não, eu entendo, conheço a Maria Lúcia. Não foi da parte dela, ao contrário, ela está buscando. Mas aí, quando você tem uma outra autoridade que entra no meio e fala, segura o projeto, a ordem vem de cima. Né? Daí não sai. É isso. Como eu sou muito otimista, vereador, é que você é palmeirense. Se você fosse somos, né? Aliás, eu parabéns pelo seu... Olha, muito bom tê-la aqui, né? Eu tenho como uma nossa querida palmeirense. Aliás, depois eu faço uma observação. Ainda bem que você lembrou, viu? Tá. Eu até com medo dessa até a caneta é verde, ó. A caneta é verde. Eu torço muito, sei que você também, toda a sociedade, para que venha, né? Para que seja novamente instalada a delegacia da mulher, que eu acho que vai ser assim fantástico. Isso, obviamente, ajudará muito o próprio delegado Luiz Geraldo, né? Doutor Luiz Geraldo. Ele apoia, que né? Estivemos apoia conversando isso, com ele sobre né? isso. Outros, como eu disse a você, outros delegados também estão nessa torcida que nós recebemos Sabe aqui. que ele falou para nós num momento que 80% do que acontece na delegacia hoje está voltado para os crimes que envolvem mulheres. Pois é. Contra a mulher. É um índice. Então, para ele, vai ser. Ele falou: nossa, é maravilhoso, porque eu acabo usando muito as ferramentas que eu tenho humana, ferramenta de trabalho que eu tenho aqui dentro, para solucionar isso, quando eu poderia direcionar direto para a delegacia da mulher. Para ele, funcionaria melhor. Muito bom. Tribuneiros e tribuneiras, eu sabia que ia acontecer isso. Eu fiz aqui uma lista, né, uma pauta, o dia inteiro uma pauta para a doutora Isabel, para a vereadora Isabel Ribeiro, de quase 2.370 perguntas que nós não iríamos conseguir, né, aqui. Respondi 2 em uma hora. Devido a essa questão muito importante, você tem toda a razão, vereadora e doutora, advogada, criminalista, tem toda a razão com relação à questão de que nós não estamos comemorando nada essa semana, né? E sim relembrando, né? Conscientizando. Eu tinha também aqui, nós aqui da equipe, elaborado perguntas relacionadas diretamente ao seu trabalho, à sua atuação. Está anotado na aqui, Câmara ó. Municipal. Tudo plano anotado de carreira. aqui. Tudo. Transporte público, saúde, segurança pública. Turismo. Tudo. Estava tudo né, na nossa pauta. Mas, devido à relevância do tema, né? Sim. Então, nós aproveitamos você para essa questão e foi de uma coerência gigantesca que elucidou muitos pontos e estamos torcendo para que a sua atuação nessa questão, né, em especial que debatemos aqui, que é violência contra a mulher, que
isso se perdure muito, essa luta, tal, porque eu tenho certeza que nós Espero. teremos a delegacia. Eu já vou entrar em contato, a produção vai entrar em contato contigo, vereadora, para a gente estar novamente convidando para a parte 2 da Isabel Ribeiro aqui, para a gente estar falando aí sobre realmente o município de Campos do Jordão, infraestrutura, né, zeladoria, enfim, todos os pontos, aspectos são de interesse aqui da sociedade de Campos do Jordão, do jordanense, porém também de relevância para o turista que vem para a cidade. Já visto que nós somos uma cidade turística. Eu queria, Benilson, alguma consideração aí que você queira, assim, mais uma... Porque ela é fantástica, hein? Vereadora, eu gostei de conversar com ela. Acho que ela vai vir toda semana para cá. Você não acha que eu sou calma? Eu acho bacana. Depende, vereador, eu não sei. Depende eu ainda tenho que fazer uma análise Depende aqui. das circunstâncias. Você não acha? Eu não falo sou, que eu sou calma. eu acho assim, As pessoas não acreditam. Não, eu já digo a você, eu não sou tão calmo. Né? Eu não sou tão calmo. Eu tenho alguns lapsos, algumas coisas assim, algumas revoltas e tudo. Então, eu sou calma. Eu só falo que a gente sai do 0, vai pro 100, sai do 100, volta pro 50. Eu acho que você vai mantendo o equilíbrio, né? A gente precisa disso, né? Precisa. Coração. Algumas vezes eu fico brava, lógico que a gente fica, mas né? é tranquilo, revoltado. A gente é humano, né? Todo sentimento o problema humano. é quando deixar de ficar. Aí é porque já Isso. nada mais tem porque- relevância. Isso aí. Né? Quando eu deixar de me preocupar, aí é Exatamente. preocupante. O que eu queria dizer, Sim. já que você me passou a palavra, Vamos é lá. o seguinte. Só para fechar a minha participação, eu sempre tive muita simpatia pela pessoa Isabel. E do último ano para cá, eu passei a ter uma admiração por você. E hoje essa admiração se confirma. Que você continue seu trabalho como você está fazendo, porque você representa uma grande parcela dessa população. Não só a que te elegeu, mas a que precisa do seu trabalho. Seu trabalho hoje dentro da Câmara e dentro da sociedade jordanense é necessário. E você tem em mim um apoiador entusiasta. Muito Conte obrigada. comigo. Que bonito. Fico muito feliz de ouvir isso. Isso me dá muita força, né? Porque às vezes eu penso assim, tô sentada aqui, tô sozinha, né? Aí eu já penso assim, não, eu não tô, né? O pessoal lá fora tá esperando. Quando eu tô falando na tribuna, dá a impressão que eu tô falando sozinha. Não, tem gente escutando, né? E eu estou vereadora, né? Eu sempre falo isso. Sim. Então, que a gente possa ser um exemplo para o futuro. Isso Porque tem a dia pessoa e fala hora para assim, acabar, não é, Isabel? não é verdade? A gente tem consciência disso. Eu sou advogada, eu estou vereadora. Mas, assim, enquanto eu estiver, que pelo menos a gente sirva de exemplo. Porque, assim, às vezes tem aquela frasezinha, só para complementar, eu juro que eu vou falar um pouquinho, é aquela frasezinha assim, uma andorinha só não faz verão, é só a doutora Isabel. Não é só a doutora Isabel. Por trás da Isabel existem pessoas... A gente acabou de falar, tem uma filha de adolescente de 14 anos que tem amigas, que tem amigos. E sabe como é que é? É muito gostoso, porque assim, tia, a gente te adora. Tia, a gente assiste a sessão da Câmara para ouvir você falar. Minha mãe assiste, meu pai assiste. Ô, tia, a gente te ama. Sabe assim, eles têm uma admiração. E eu falo para eles, para os jovens, olha, no futuro quem vai sentar nessa cadeira é vocês. Então, vocês sabem o que a gente precisa plantar. Que é da gente, que é do outro, poder ajudar, a gente ajuda. Isso aí tem meu pai na história, né? Então, assim, a gente está lá para isso. E eu não sou vereadora só de quem votou em mim. Né? Como prefeito, não é prefeito só de quem votou nele. Nós somos políticos da cidade toda. Né? Então, eu estou à disposição e me dá muita força ouvir isso, principalmente vindo de você, que é uma pessoa, porque eu tenho uma admiração muito grande. Né? E é verdadeiro, eu sei do teu trabalho, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, inclusive na Academia de Letras, que eu acho que não pode deixar de existir, que não pode deixar, os jovens têm que estar atuantes, nós não podemos deixar ela morrer, não. Tem meu apoio aí, viu? Aproveitando aqui, um abraço para Adriana Hager, presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão. Também, olha só que privilégio que eu tenho. Também apresentadora do Tribuna Cast. Não sabia. Aqui. Então nós temos aqui o Benilson Toniolo, nós temos a Adriana Hager, o Nuno Coelho, nós temos aqui o Nando lá, que era do Grupo Dreams, nós temos aqui o Carlos, também o Carlos Rosa, nós temos o que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Sérgio Cardoso. O Guilherme Centofante. Sérgio Cardoso. Né? Nós vamos ter a doutora Isabel aqui também, né, para fazer aqui as resenhas com o pessoal. E tem muita gente bacana, muita gente imbuída nesse projeto aí nós somos na 4ª temporada do Tribuna Cast,
Graças a você, audiência, os números estão muito bacanas. Nós estamos felizes aí. Estamos ultrapassando a marca de 40, 50 mil pessoas em 10 dias. Para a gente está muito legal. É tudo orgânico, viu? Ative lá o sininho. É tudo trabalho aqui de uma equipe extensa. O Cata Preto, Douglas Fagundes, o Arnold Strazo, o Fabinho Rotielli, o Ivo. Eu não me canso de agradecer a esse pessoal todo, a disponibilidade deles também. Tem agenda aqui. O pessoal trabalha, Tribuneiro. Só eu que não trabalho. O pessoal trabalha. Então o pessoal chega, sempre reserva um espaço na agenda, assim como fez o Benilson Toniolo para estar aqui hoje. Então a gente está muito, muito agradecido. Posso fazer uma colocação? Aquela é a Maria Lúcia, não é? E aquele Você é o volta delegado, aqui, Cata Preta, volta aqui um pouquinho. Só pra gente, a gente legal. tá falando tanto Tá. dela, Maria Lúcia Ambre, santista como eu. Santista? É, Natural natural de 2-2 Santos, então aqui. E que ela tem casa no Iporanga aqui no condomínio. Isso mesmo. Tem casa no Iporanga. E ele é o delegado, o doutor. Nós vamos. Doutor. Entra lá no TribunaCast, coloca o nome para os tribuneiros ali. Tá? Eu tinha escrito, Sérgio, cadê minha assessora para falar para eu ler? Doutora Isabel. E ali tá a Vânia, que é a presidente do Conselho da Legal, Mulher, tá. e a Karen Martins, que é minha assessora no meu escritório, que Sim. teve 2 mandatos de vereadora em Santo Antônio do Pinhal. Quem que é? perfeito. A Vânia, que você falou, a presidente? É aquela de preto? É que tá do lado da Maria deputada. Lúcia. Isso. Maria Lúcia tá bem, né? Ela tá ótima, ela é maravilhosa. Ela é do seu partido? Não é, Olha que interessante, tá vendo? não é. Tá suprapartidária. Ela é do PSDB, antigo PSDB. Sim. E eu verdade. acho que ela vai. Ela tava para vir para o MDB e eu tava naquela torcida, né? Meu Deus, que ela vem pro meu partido. Mas eu acho que ela vai para o PSD, se já não foi, viu? Ô, Cata Preta, e tem, desculpa, Sérgio, sem querer polemizar e sem querer protagonizar nada. Mas tem uma outra foto Vamos lá. depois, que tem uma mulherada danada reunida na Câmara. Eu queria Cadê que você a mulherada? contasse que história, o que é que está acontecendo ali naquela foto. Dá um resuminho pra gente, Isabel. Vamos Eu lá? acho que Aí, essa vamos lá. Quem é a pessoa que está na tela lá em cima? Uma figura simpaticíssima, com uma biblioteca linda atrás. E o que está acontecendo aí? Deixa Vamos eu ver que ela vai lembrar. tentar lembrar agora. Ih, vocês Não viram tava que na era- pauta. Formatura Não? da PLP, será? Não, não Talvez? foi. Foi um debate. Muito bom. Um regional que teve. Essa mulher que está do meu lado, tá vendo? Na ponta lá? Aham. Ela que é a coordenadora regional das PLPs. Ah, então certamente é um aqui tem a evento na OAB, Câmara Municipal. É um evento das PLPs que eu fui convidada. Muito legal. E algumas aqui são PLPs, outras são advogadas que estão representando a OAB. Muito bom. E tem Ou de seja, a tudo Câmara ali. sempre aberta para essas demandas populares. Muito, né? muito. Muito legal. bom. Muito bom, muito bom. Doutora, topa voltar? Todo A hora que poder você das falar, mulheres. Isabel, Beleza. vem, eu juro Então, que eu venho no horário certinho. Beleza, entraremos em contato contigo para que você venha logo, porque eu tenho certeza que os tribuneiros aqui da cidade, os tribuneiros do Brasil, gostaram muito de estar contigo, né? Obrigada. Neste dia aí pra gente. Vou lançar uma tá sugestão falando de um aqui, tema. posso, Sérgio? Pode? Você me dá trela, eu vou falando. Vamos lá. Que ela venha junto com o Luiz Os dois Perfeito. aqui fazendo uma... Maravilha. uma- Vamos chamar. Vamos chamar Bem a bolado, doutora. né? Vamos chamar agora, que nós chamamos a doutora Isabel. Agora vamos chamar a vereadora, a vereadora Isabel, né? As pra pessoas gente poder, vão cobrar, né? As Elas pessoas "Você vão não falou cobrar. nada do Elas mandato." vão cobrar alguma coisa. Mas a gente falou assim, Faz porque parte. isso tudo que nós conversamos Sim. aqui faz parte do meu mandato. Exatamente. Né? Eu tenho, só pra gente Tá. concluir, eu quero muito que vocês vá no gabinete, a hora que vocês quiserem. Iremos. É de vocês. Eu falo, pode entrar, claro, pode, é da população, não é meu. Tem café né? lá? Tem. Tem porque aqui cafezinho E é bacana. de Aqui vocês, a gente não o tá café. tendo aqui. Você não tem café? Não, aqui a gente tá sem. Deixa eu ver. Nossa, Tem café meu, também. e o café é O Benilson maravilhoso. é cheio de graça. A Eliana super capricha. Benilson vem aqui, toma café Passa pra o caramba. café. E a minha sala, assim, o gabinete lá, eu escolhi bem do lado da cozinha. Porque eu queria ficar perto das Já tá funcionárias. legal. Muito legal. Sabe? Então, assim, dos funcionários, queria poder ter essa proximidade com eles. Se você fica muito lá em cima, você acaba não tendo esse contato. Mas, assim, na parede da minha sala, tem todas as propostas que eu coloquei durante a campanha. Todas. E, assim, eu olho para ela todo dia. Assim, da minha mesa, eu olho para ela, fica diferente como você está, assim. Aí eu falo, nossa, já tiquei algumas. É o seu plano de O meu gestão. plano é esses compromissos que eu assumi na campanha. Eu falo isso, esses dias eu tenho falado sempre, olha, não vamos esquecer das promessas de campanha, porque vai lá na porta da tua casa, te promete um monte de coisa, né? E aí não cumpre.
Então, assim, até quando a gente Eu vai acho que no permitir teu isso, caso né? nem se usa esse termo promessa, mas assim compromisso. A impressão que eu tenho é que você Compromisso não mesmo, tem promessa, isso. você é uma mulher de compromisso. Eu assumi isso, né? Durante a Legal. campanha. Então, aquele folder, quem tem, não sei se o povo deve ter, né? Que a gente entregou na campanha que tem, é ele ampliado na minha parede. E tá dando certo, viu? Legal. Tem algumas Muito coisas para legal. entregar esse ano. Eu falo, a gente ainda tem aí mais alguns, né? Mais um pouquinho de tempo aí para entregar mais coisas. Continue olhando pela cultura, ela precisa. Eu tenho aí, eu já indiquei emenda aí para algumas coisas. Isso é importante. Bamicampos, Bamils, todos têm a minha... Continue com a sua Ban- atuação Bandas e exemplar na fanfarras. Câmara. A sua atuação exemplar na Câmara. Obrigada, Conte Sérgio. conosco. Muito né? obrigada. Conte conosco aí para estar. Nós estaremos atentos. Nós vamos cobrá-la. Ai, Nós que vamos bom, pode cobrar, eu nós vamos gosto cobrar disso. a vereadora, que nós adoramos aqui, tribuneiros, cobrar os caras. Entendeu? Deixa eu contar. Adoramos Eu cobrar. gosto quando me cobra, porque eu falo assim, mas você está me cobrando isso, mas isso eu já fiz. Então tá bom. Maravilha. Você fez, mas não fiquei sabendo. Então, pra mim, você não fez. Não tem isso aí? Daí Não eu vou falar para, assim, né? então, eu não tenho culpa se você não acompanha o nosso trabalho, porque eu tento dar publicidade. Não Muito consigo bom. tudo, porque falta, né? Falta braços para mim, né? Mas, assim, o que eu consigo... O que eu acho que é interessante, a gente dá publicidade. Com o apoio Legal. de GWG Telecomunicações, com o apoio do Savoy Hotel Excelência, Savoy Leilões, DF Studio, também a farmácia de manipulação Apis Vita, com o apoio do Benilson Toniolo aqui, que está sempre conosco aqui. Muito obrigado, vereadora. Eu que agradeço o convite de vocês. Estamos realmente muito felizes aí com a sua presença. Por favor, retorne. O TribunaCast vai estar É sempre só vocês aberto falarem, aí as Isabel, portas. vem e estarei aqui. Beleza. Tá Obrigado, Cata Preta. Benilson, obrigado a Um você abraço a em todos. especial, a audiência, e até a próxima semana. E nessa semana de conscientização, assim, procure a doutora Isabel lá Sim. para dirimir dúvidas, né? Que é importante. Tem uma Vai lá, disposição. entre em contato contigo além da Câmara Municipal, entre em contato contigo na rede social, alguma coisa nesse sentido? Qual que é? Sim. A gente tem e-mail da Câmara, tem rede social, tem o Gabinete Doutora Isabel no Instagram, tem o Gabinete Doutora Isabel no Facebook, tem a Isabel Ribeiro de Camargo. Tem Isabel para todo canto. Toda, aí, só né? jogar Isabel Ribeiro lá que você vai Jogou achar. Isabel. É. Obrigado, vereadora. Muito obrigada. Um abraço, um beijo no coração de todos os tribuneiros e tribuneiras.